entrando, já vai se engajando no assunto. A gente vai gravar essa sessão também e depois compartilhar com vocês, se caso pessoas do time não conseguir participar desse treinamento, depois vai ter o material disponibilizado para poder assistir também, tá? A gente pede mil desculpas pelo atraso, a gente teve realmente imprevisto, mas que bom que vocês conseguiram entrar, que bom, obrigada Eli também pela participação e pelo apoio de sempre. A gente entende que esse treinamento ele vai ser muito, ele vai agregar muito conhecimento, né? Pode ser até um divisor de águas para vocês que já entendem que o mercado de ISV tem muito potencial, né? E acredito que também com os pontos que ele vai trazer vai ser possível enxergar também o valor agregado da AWS para dentro desse mercado, tá? Então, ele é o PDM da AWS também focado nesse mercado de ISV, entende super da trilha de software path, FCHR, e o treinamento que ele vai nos dar hoje vai ser para aprofundar um pouquinho mais dentro desse tema. Fiquem à vontade para expor as dúvidas de vocês, se tiverem alguma consideração também no chat, tá bom? E qualquer coisa podem nos chamar aqui. Muito obrigada, Eli, é com você. Conseguindo tirar do mundo aqui. Está vendo minha tela? Estamos sim. Bom, gente, primeiramente me apresentar. Meu nome é Eli. Eu sou gerente de parceiros de ISVs, então a gente trabalha única e exclusivamente com parceiros de software aqui na AWS. E a ideia de hoje é a gente passar o treinamento, né? Na verdade, a apresentação sobre o software path que a gente faz para os parceiros ISVs, para que vocês tenham o conhecimento e que vocês possam entender um pouco mais sobre o assunto e caso tiver alguma dúvida, caso tiver alguma pergunta, por favor, façam aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Primeiro ponto que eu gosto de explicar é a diferença do que era o programa de parceiros antes. A AWS fez uma mudança bastante grande no programa e o que é o programa de parceiro hoje, né? Então, para vocês que são parceiros, já vocês sabem, né, existe o programa de Consulting Partners da AWS e o programa de Technology Partner, onde todos os parceiros de serviço entravam no Consulting e todo o restante de parceiros que não era parceiro de serviço entravam no Technology Partner, tá? Esse era o primeiro ponto ruim, porque o Technology Partner não tinha foco, tá? Então, tratava de todos os outros parceiros fora consulting. E o segundo ponto ruim era que a AWS usava os mesmos requisitos do Consulting Partner para o Technology Partner. Tá? Com isso, não dava tração, né? Não dava tração no Technology Partner. A AWS percebeu isso e fez uma mudança. Essa mudança já tem quase 3 anos. E ela aboliu o Consulting e Technology e criou os paths. Tá? Então, hoje a gente tem 5 paths, né, sendo o software path para ISV, única e exclusivamente. Tá? Empresas, software houses não entram no software path. Tá? Então, se é alguma empresa que vende o serviço de desenvolvimento, ele não entra no software path, ele continua dentro do service path. O software path é somente para ISV. Né? E a AWS criou o Hardware Path Services, que é o consulting, só mudou o nome, Training e Distribution, sendo que o único que você precisa de um convite formal da AWS é o Distribution, que é o caso da TD Synnex, por exemplo. Tá? Qual foi a primeira mudança? A primeira mudança foi que antes você poderia escolher só entre Technology e Consulting e seguir essa trilha, esse programa de parceiro. Dentro desse modelo novo, você pode ser um parceiro de serviços e um parceiro de software, por exemplo, ou um parceiro de serviço e um parceiro de training. Então, você pode escolher mais do que um path para seguir. O que a gente recomenda é que a gente finalize, né, evolua primeiro num path para depois começar um outro, ou que tenha duas equipes distintas, tá? O segundo ponto bastante interessante é que
Hoje, cada path tem o seu requisito exclusivo. Tá? A gente não segue mais os paths do Consulting Partner, né, do Service Path. Então, essas foram as mudanças. E qual que é a ideia, né, a diferença do Service, né, o conceito de parceria do Service e do software? Qual que é a diferença? Né? Primeiro que os parceiros de serviço, eles tendem a vender o mesmo serviço. Né? Então, os parceiros de serviço têm migração, tem monitoramento, eles acabam vendendo os mesmos serviços para todos. Quase todos os parceiros têm os mesmos serviços. Então, a AWS entrega um diferencial financeiro para qual o parceiro seja mais engajado dentro do programa de parcerias do Service Path. O que acaba não sendo verdade para o software path. Por quê? Porque hoje a gente tem o ASV X que ele vende uma solução diferente do ASV Y. Tá? Não tem uma concorrência direta dentro da base de parceria da AWS de software. Tá? Então, a AWS entende que o diferencial financeiro não é o principal ponto para esse tipo de parceria, e sim uma ajuda no negócio. Tá? Então, a AWS, o Programa de Parcerias de Software, é um programa voltado a auxiliar o negócio do ASV. Tá? E como que a gente faz isso? A gente acaba fazendo isso em 3 verticais, né? Que é a Build, a Go-to-Market e o Cocel. Tá? E trazendo um pouco mais sobre essas verticais que eu disse, o Build é toda a parte da solução. Né? Então, a AWS é toda a parte técnica. A AWS entrega alguns benefícios para a melhoria dessa solução e melhoria desse conhecimento técnico para que essa ASB faça um uso melhor de cloud e um uso melhor de AWS para que a sua solução seja mais eficaz e melhor. Tá? O go-to-market acaba sendo padrão de mercado, né? A gente tem alguns créditos, programas de crédito, a gente tem algumas ações de marketing em conjunto, a gente tem integração entre tipos de parceiro. E o Cocel. O Cocel é a ideia de que quanto mais a gente ajudar um ISV a vender, indiretamente a gente acaba vendendo a AWS. Então, é a ideia de que a gente precisa ajudar a AWS, os parceiros da ISV a venderem mais, para que, consequentemente, o consumo dessas empresas cresçam e a gente consiga aumentar o consumo AWS junto desses clientes. Tá? E trazendo um pouco de programa AWS baseado no Build, a gente primeiro tem o Innovation Sandbox. Tá? O que é o Innovation Sandbox? É um programa de inovação, de desenvolvimento. Então, o ISV que queira desenvolver uma nova feature ou desenvolver uma nova solução, a AWS dá até 30% de crédito para esse projeto. Tá? Então, um exemplo onde a gente pode aplicar esse Innovation Sandbox, o ASV ele está com uma oportunidade no cliente X, porém ele tem que desenvolver uma nova feature para esse cliente X. Tá? Então, ele pode solicitar 30% da calculadora anual em crédito. Então, é um programa que visa ajudar o ISV a se desenvolver e desenvolver sua solução. Tá? A gente tem o SaaS Factor, que é um programa global, onde a gente tem um time global que auxilia e que instrui o ISV a transformar a sua solução em SaaS. Tá? Então, é bem interessante, é bem bacana. Então, caso vocês tenham algum ISV como cliente que roda um Primes ou que não seja SaaS a sua solução, a gente tem esse programa que pode facilitar e auxiliar a transformação dessa solução em SaaS. Eu coloco o FTR aqui, tá? Como um benefício, porque eu enxergo ele como um benefício. Na verdade, o FTR é um dos requisitos e a gente vai ver mais para frente. Mas o FTR acaba não sendo só um requisito, porque primeiro que você tem um time e a AWS revisando a sua infraestrutura. Tá? Então, você tem um checklist, você vai responder o checklist e a AWS vai recomendar melhorias na sua infraestrutura. Tá? Então, acaba sendo algo semelhante, numa escala muito menor que o Architected, porém é uma revisão já feita gratuitamente pelo time técnico da AWS. E o segundo ponto é que, após a aprovação do FTR,
o ISV ele ganha uma badge dizendo que a solução dele foi aprovada e revista e aprovada pelo time técnico da AWS. Tá? Inclusive, alguns clientes que são 100% AWS pedem, na compra de soluções ISV, pedem que esse ISV tenha o FTR aprovado. Tá? Então, é uma best practice de mercado e de clientes AWS que vem aumentando consideravelmente. Tá? E o Skill Builder é uma plataforma de conhecimento. Desculpa. Uma plataforma de conhecimento que todos os parceiros têm acesso. Tá? É um acesso gratuito. Então, a partir do momento que você cria a sua empresa no APN, que é o nosso portal, você também pode criar o seu login no Skill Builder. Tem um conteúdo bem grande, tanto técnico quanto de negócio, em relação sobre todas as áreas da AWS. Inclusive, por exemplo, um curso de Alliance Lead bastante interessante. Tá? E ele é tudo gratuito e a gente também tem um serviço pago no time de treinamento, onde esse time faz um assessment com o time técnico do ASV e recomenda trilhas, baseado nessas respostas, recomenda trilhas de conhecimento dentro do Skill Builder. Tá? Então, é bem interessante. Inclusive, vocês que são parceiros, se vocês não fazem uso do Skill Builder, é uma ferramenta muito, muito boa e muito forte. Tá? Falando um pouco de Cossel, de Go-to-Market, desculpa, a gente tem os MDFs. Tá? Então, o MDF, ele é baseado em competência, em SDP. Né? O que é uma competência? Competência é uma certificação da empresa em relação a um assunto, né? Um serviço AWS ou uma vertical de mercado. Hoje não se tem valor base de marketing para todos os parceiros. Tá? Ele precisa de uma competência, ele precisa ou de uma competência do SDP para ter um valor base anual para uso de marketing. Lembrando que cada competência são $10.000 anuais e cada SDP são $5.000 anuais acumulativos. Então, se você tem duas competências, por exemplo, você teria um valor base anual de $20.000 para uso de marketing anualmente, tá? Sendo que a AWS eco-shared, né? São 50% de custo do parceiro e 50% de custo da AWS, tá? A gente também incentiva bastante os parceiros, tanto de software quanto de serviço, a utilizarem os speakers da AWS, né? Isso é algo que engaja bastante os eventos, traz bastante gente. A gente tem speaker de todos os assuntos, desde cultura quanto um assunto específico. Lembrando que quanto mais específico o assunto e menor a quantidade de speaker, fica um pouco mais difícil de a gente conseguir uma agenda num curto prazo. Tá? Então, caso vocês ou os ISVs de vocês queiram algum speaker de GenAI, por exemplo, recomendo solicitar isso para a AWS com uma certa antecedência para que possa encaixar as agendas. Tá? E a gente tem o Partner Opportunity Acceleration, que é a ideia de benefícios, créditos, para que o parceiro possa acelerar o ganho dessa oportunidade. Tá? Então, a gente tem tantos créditos de POC, que são 10% da calculadora anual para cada oportunidade. Então, se o parceiro ASB ou o parceiro de serviço compartilha uma oportunidade junto à AWS via APN, ele tem direito a solicitar 10% de crédito. Tá? A gente também tem os créditos de migração. Né? Então, o ISV ele pode também solicitar crédito de migração. Acaba sendo um pouquinho mais raro, mas sim, ele pode. Tá? E aí, dependendo do workload, varia a quantidade de créditos. E indo para o principal ponto, que é o Cossel. Né? Então, qual que é a ideia do Cossel, que eu disse no começo? A ideia do Cossel é quanto mais eu ajudar o parceiro ASV a vender, mais eu aumento o consumo desse ASV. Então, indiretamente, eu estou ajudando a AWS a vender mais. Então, o conceito da AWS é bem simples. Eu vou ajudar esse ASV a vender mais, para que indiretamente aumente o consumo e eu venda mais a AWS. Tá? E a primeira ferramenta que a gente tem para a Cossel é o Marketplace. Tá? O Marketplace, eu gosto de mencionar, ele é uma ferramenta facilitadora da venda. Tá? Ele não é um gerador de lead
Ele não é um gerador de negócios só, tá? Ele também gera, porém a ideia dele é muito mais facilitar e criar meios para que essa venda fique mais fácil do que gerar lead. Aí por que eu falo que ele é um facilitador? O primeiro ponto é que a hora que o ISV lista a solução dele dentro do marketplace, ele vira global, certo? Então, a gente pode ter uma busca, a gente pode ter uma venda na Europa, a gente pode ter uma venda na América do Norte, a gente pode ter uma venda na Ásia, qualquer lugar do mundo. Também é possível restringir algumas regiões. Então, eu não quero vender na Ásia, eu quero vender só em Latam, eu quero vender só em Américas. Você também pode restringir essas regiões de venda. Porém, é uma ferramenta bastante interessante para o ISV que queira expandir a sua capilaridade para outras regiões e outros países. O segundo ponto é a questão do agreement, né? A questão do contrato. Vocês trabalham com um contrato mais do que eu e sabem o quão essa parte do processo de venda ela acaba sendo morosa, né? Inclusive, eu já vi algumas vendas caírem nessa etapa do processo e o marketplace ele atua diretamente nesse ponto. Por quê? Porque todos os clientes que consomem marketplace eles são clientes AWS. Tá? A gente não tem caso que o cliente vá comprar uma solução que já não seja um cliente AWS. Então, esse cliente ele já tem o agreement assinado com a AWS, ele já tem o billing dele, então ele já roda e já entende como funciona a AWS em si. Quando você lista a solução, você também assina um agreement com a AWS. Tá? E o que faz? Né? A hora que esse cliente compra essa solução, o valor dessa solução já vai direto no OPEX dele, né? Vai no billing dele. Então, sai de CAPEX, sai de investimento para ir diretamente no billing em AWS e a gente pula todo o estágio de contrato. Só para mencionar um case aqui que eu já tive, é um banco grande brasileiro precisava comprar uma solução e o gerente da área tinha 2 semanas. Então, a gente listou a solução desse ASV dentro do marketplace e esse cliente, esse banco grande brasileiro, fez essa compra em 2 semanas. Então, se fosse um processo normal de compra dentro de um banco, a gente não demoraria menos que 3 meses para concluir só esse estágio de venda, né? Só esse estágio de contrato. Então, é algo bastante interessante. A gente tem as private offers. Né? As private offers são projetos específicos para clientes dentro do marketplace. Então, a hora que o ASV ele lista a solução dele, ele coloca um preço base ali, né, da sua ferramenta, da forma de venda da sua ferramenta. Porém, existe também a opção de criar-se um projeto dedicado para um cliente específico, tá? Isso pode ser feito dentro do marketplace. Hoje, 98% das negociações via marketplace são feitas via private offer. Tá? E a gente tem o principal ponto, que é o funding de EDP. Todos vocês devem saber aqui o que é um EDP da AWS. É um contrato a longo prazo, onde ele gera um desconto, um preço diferenciado, para ele também gera um compromisso de crescimento. Tá? Então, o cliente ele vai ter um preço diferenciado, porém ele vai ter um compromisso de crescer via contrato com a AWS. E a compra, a utilização do marketplace como ferramenta principal de compra atinge diretamente esse EDP. Então, se o cliente que tem um EDP com a AWS fizer essa compra dessa solução dentro do marketplace, 25% do valor dessa solução abate desse compromisso de crescimento. Tá? Então, o que isso gera? Isso gera um alcance, um facilitador para esse ASV alcançar esse compromisso de crescimento e também gera um poder de barganha para que esse ASV, esse cliente, ele consiga atingir esse crescimento mais rápido, esse compromisso de crescimento mais rápido, renegociar esse contrato e conseguir um preço melhor. Tá? Hoje a gente tem alguns clientes que só compram via marketplace por questão de EDP, por questão de compromisso de crescimento, tá? Porque eles utilizam bastante ASVs e esse crescimento acaba sendo grande, então o marketplace acaba sendo uma ferramenta extremamente útil para
atingir esse ponto, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Falando um pouco do ASV Accelerate. O que é o ASV Accelerate? O ASV Accelerate é o principal programa de cross-sell da AWS, tá? Falando um pouquinho de processo de vendas da AWS. A ASV compartilha a oportunidade dentro da PN, tá? O nosso account manager ele acaba sendo acionado via e-mail, tá? Porém, por demanda de trabalho e por várias questões, ele acaba não ajudando ou não acionando, entrando em contato com esse ASV. Tá? A AWS detectou esse issue, esse problema, e criou a ASV Accelerate justamente para corrigir. Tá? Então, se o parceiro ele está dentro da ASV Accelerate, ele compartilha uma oportunidade com a AWS e ele está dentro da ASV Accelerate, o Account Manager da AWS ele ganha SPIF por ajudar esse ASV a vender. Então, só rodando um exemplo, o ASVX compartilha uma oportunidade com a AWS vendendo para o cliente Y. Tá? E o Account Manager desse cliente Y, que tem acesso a esse cliente, que já conversa, vai ser notificado e vai ganhar SPIF para auxiliar o ASV a vender. Isso facilita bastante, porque normalmente, às vezes, o ASV não tem tanto contato com esse cliente, não tem tanto acesso, e esse cliente é um cliente nosso, onde a gente acaba tendo um time para atender. Então, é um facilitador bem interessante no processo de vendas. Se essa venda for concluída, né, se a gente der launch, a oportunidade dentro da APN, esse account manager ganha 3% de SPIF. E também, se essa oportunidade vier do nosso account manager para o ASV, o nosso account manager ganha 7% de SPIF. E é por isso que a gente tem os três itens sequência aí, que é um business plan para a gente colocar um parceiro dentro do ASV Accelerate. A gente precisa desenvolver um business plan. Né? Então, o business plan vai colocar quais são os intuitos e as necessidades desse ASV e também da AWS perante esse ASV. A gente tem um time que faz o pipeline cross das oportunidades da AWS junto com os ASVs dentro do ASV Accelerate, tá? E a gente começa a fazer um trabalho, né, principalmente o PDM do ASV, de apresentar esse ASV e sua solução para os times AWS, times comerciais da AWS, que esse ASV tem interesse. Então, só para exemplificar um pouco, o ASV é um ASV do mercado financeiro, ele fez o business plan e ele quer se engajar com o time de FSI da AWS. Tá? E dentro do ASV Accelerate, a gente acaba fazendo, o PDM acaba fazendo esse trabalho de apresentação e de desenvolvimento desse ASV dentro desses times comerciais, tá? Que facilita muito a vida do account em detectar uma oportunidade e trazer essa oportunidade para o ASV. Okay? Como que a gente chega, né? Quais são os estágios, quais são o caminho para que a gente consiga chegar dentro evoluir dentro do programa de parceiro. Então, os estágios são bem similares ao programa de parceiro de serviço, porém aqui a gente não usa tier, tá? Então, todos os parceiros de software, a gente não se preocupa e a gente não utiliza os tiers que você já conhece, Select, Advanced, etc. A gente tem os estágios de programa de parceria. Então, o parceiro ele se registra, tá? Ele cria um produto de software, né? Ele escolhe a opção que ele vende um produto de software e ele dá um enroll. E aí a gente vem essa primeira diferença do programa de serviços, né? Que aqui a APN Membership Fee é o primeiro passo. Tá? Por quê? Porque a gente, para virar um parceiro validated, que é o principal ponto dentro do programa de parceiro de software, ele precisa fazer o pagamento. Tá? $2.500 anuais, sendo que a AWS devolve $3.500 após um mês após a transação. Então,
A AWS não faz dinheiro com esse membership fee, é muito mais um filtro. A gente tem uma quantidade bem grande de parceiros entrando no programa e a gente acaba não dando conta de atender todos. E muitas dessas entradas são parceiros que procuram só um facilitador ou algum concorrente querendo saber do programa. Então, o membership ele acaba entrando aí como um filtro dos parceiros para que a gente possa gastar tempo com os parceiros corretos. Tá? Esses quadradinhos embaixo são os programas que são disponibilizados em cada estágio. Tá? Então, a partir do momento que o parceiro ASV faz o pagamento do membership, ele já pode, por exemplo, pedir crédito de sandbox. Tá? Ele já tem os promotional credits, que são créditos de certificação e outros créditos. Tá? Porém, o principal ponto do software path é o validated. Tá? E o validated ele vem depois da aprovação do FTR. O FTR, como eu disse, é um requisito, apesar de enxergá-lo como algo bastante interessante. E aí, a hora que o parceiro é aprovado, tem o FTR aprovado, ele acaba virando validated e abre-se todas as possibilidades dentro do programa de parceiro. Tá? Então, dentro do validated, a gente consegue indicar o parceiro iniciar o processo do ASV, Accelerate, por exemplo, a gente começa a utilização do POA, né, da POC, dos créditos de POC e de migration. O parceiro ASV, ele ganha a sua badge, ele pode utilizar da parte de marketing da AWS para utilização de badge, ele pode entrar nas competências, solicitar as competências, enfim, esse é o principal ponto e é o principal lugar que a gente precisa levar os ISVs, tá? A gente também tem o estágio differentiate, que é quando o parceiro ganha a competência, porém é um estágio um pouco mais avançado. Todos vocês sabem que o processo de competência da AWS ele não é tão simples, tá? Então, o nosso intuito, a princípio, é levar o parceiro para o ISV Accelerator, para o Validated e depois para o ISV Accelerator, tá? Falando um pouco do FTR, o que é o FTR e por que a gente solicita o FTR? Lembrando que o principal foco do software path é o co-sell, é a AWS ajudando o parceiro ISV a vender mais. Tá? Então, a AWS enxerga que seja necessário que a gente valide essa infraestrutura. É muito por causa do nosso Customer Obsession, onde a gente evita e a gente tenta mitigar todos os riscos para o nosso cliente. Então, já que a gente vai auxiliar e facilitar essa venda para o ASV, a gente precisa de uma garantia de que toda a infraestrutura desse cliente segue os nossos best practices, tá? Porque para mitigar erro de operação, de segurança, de risco de várias outras questões, refinar e otimizar o processo, e muito para entregar para o nosso cliente algo que seja realmente válido e interessante, que não dê problema para esse nosso cliente. Tá? Como eu disse, após a aprovação, você vira validated, você ganha badge e você se torna um parceiro oficial da AWS no estágio validated. Tá? Como que funciona o desenvolvimento do parceiro, né? O desenvolvimento de todos esses requisitos dentro do software path. Tá? A gente faz um mapeamento das atividades, né? Então, toda a parte de enroll, de registrar, é toda self-service. A gente tem a TD Synix acompanhando os ISVs, tanto nas atividades quanto no FTR. O FTR para a AWS ele acaba sendo também um self-service. A gente tem alguns auxílios e hoje a TD Synix ela entra diretamente como um facilitador do FTA, tá? Como uma parte consultiva para que esse FTA ele suba para a revisão de uma forma mais redonda. Lembrando que o FTA sempre tem que estar 100% compliant, tá? Então tem que estar 100% corrigidos todas as remediações para que o parceiro SB possa
possa ter essa aprovação, tá? E aí, quando o ISV é aprovado na FTR e vira um parceiro validated, a gente começa, e aí a gente tem o trabalho dos PDMs da AWS para desenvolver esse parceiro para o Cocel, tá? Nesse estágio, onde a gente tem uma proximidade grande com esse parceiro, nos dois estágios iniciais, a gente tem a TDC Nix nos auxiliando e facilitando o trabalho, que seria self-service, e a gente entende que tem alguns dificultadores de língua, de documentação, então por isso que a gente utiliza aí o auxílio da TDC Nix. E no terceiro quadradinho aqui, a gente tem o trabalho já com PDM da AWS auxiliando esses ISVs a se desenvolverem e entrarem nos programas de cross-sell, tanto no Marketplace quanto no ISV Accelerate. Meu nome é Eli, né? Não sei se apareceu algum questionamento, não estou vendo a tela aqui, vou dar uma olhada. Caso vocês tenham alguma dúvida, meu e-mail é eliconde@amazon.com. A gente trabalha muito próximo da Cinex, então a gente vem com uma parceria bem forte. Também a Daisy me conhece bastante, assim, sabe que a gente está aqui para ajudar vocês e ajudar os clientes de vocês a terem um desenvolvimento e entenderem o valor do software PEF. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, não tem problema algum. Deixa eu dar uma olhada aqui na tela para ver se tem alguma pergunta. Até o momento, o pessoal não trouxe nenhuma dúvida, mas depois a gente consegue, né, Eli, compartilhar essa apresentação com o pessoal? Sim, eu vou compartilhar com vocês, com você, Ana, e com a Daisy, e vocês enviam para o time. Também a gente tem alguns workbooks onde a gente tem todos os passos desse processo, tanto o processo do software path quanto o processo de listagem no marketplace, que eu vou encaminhar para vocês também. E caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato. Excelente. Muito obrigada, Eli, pela apresentação. Foi muito esclarecedor, né? Consegui entender o ecossistema que a AWS tem hoje para os ISVs. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Mais uma vez pedimos desculpas aí pelo transtorno. Foi um evento com emoção, mas eu acredito que tenha ajudado bastante a ter entendimento sobre esse mercado, e, enfim, sobre o desenvolvimento da AWS para esse mercado também. Qualquer dúvida que surgir, podem nos procurar. Depois, então, a gente compartilha com vocês a apresentação, junto com a gravação desse webinar, para vocês compartilharem com o time e com as pessoas que não conseguiram participar aqui em tempo real. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Uma ótima tarde. Até mais.